Meu povo, boa tarde, hein? Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK, metralhadora alemã ou de Israel, que estraçalha ladrão que nem papel. Pô, e foi no mês passado, infelizmente fez aniversário, né? O Massacre do Carandiru, que Racionais MC gravou essa música tão dura e importante sobre. Responder as perguntas de vocês aqui, hein? Mais de 30. Muito futebol e muito não futebol também, para essa sexta-feira de vocês. Vocês fazem favor, o vídeo é longo, é um tempão. Deixa like aqui para ajudar, um comentário só para gerar engajamento, se for o caso, fala qualquer coisa. E se não for inscrito, ainda se inscreve aqui. Começando com o Apoloari, deve ser Apoloari, 20. Acha esse bom desempenho do Barcelona faz com que a crítica sobre o Real Madrid aumente? Sim, muito. São vasos concomitantes, é o que a gente dizia? Sabe aquelas paradas, vaso que se comunicam, né? Enquanto um sobe, outro desce, alguma coisa assim. Se o Barcelona estivesse mal, se não estivesse com os resultados e as sensações que tem, e se por isso estivesse mais perto, por exemplo, do Real Madrid na classificação do Campeonato Espanhol, certamente a gente teria uma diferença muito grande sobre como tem sido tratada a situação do Real Madrid. O fato do Barcelona ir disparando, boas sensações e tal, faz com que o Real Madrid pareça ainda pior e que gere ainda mais dúvidas do que vai ser a temporada do Real Madrid. Assim como o contrário também. Quando o Barcelona começa mal a temporada e o Real Madrid dispara, as críticas aqui também são muito maiores e mais fortes em relação ao que passa. Nenhuma dúvida que o sucesso de um acentua a crise do outro. Gu Chaves 9. Se tivesse que fazer um top 3 de melhor coisa que fazer em Barcelona, o que você faria? Você sabe que eu não gosto de top, mas esse aqui eu achei interessante. O top 1 para mim é passear pelos bairros de ruas fechadas ou ruazinhas e menos as grandes avenidas, os grandes monumentos. Por exemplo, eu nem curto Sagrada Família e tal. Ramblas eu também não gosto. Mas se vocês passarem pelo bairro do Borne, pelo bairro de Grácia, até pelo Gótico, e procurar um cafezinho especialidade que não seja de rede, um lugar para comer tapas e tomar um vermute especializado e bastante local e tal. E tem muitos ainda, né? Porque assim, cada vez mais as grandes corporações vão tomando conta do mercado da cidade, mas em Barcelona eles ainda tentam proteger muito o mercado local. Isso para mim é o top 1. A coisa mais legal de Barcelona são as ruas pequenas que ainda tem personalidade e tem história ali envolvida, na parte da cidade velha mais ainda. Um top 2 pode ser fazer esportes em Barcelona. Vocês veem aí, né, que eu saio correndo por tudo quanto é lugar. Como eu moro perto da praia, do Arco do Triunfo, eu corro do Arco do Triunfo até a praia e volto. Tem aqui a Carretera de Les Águas, que agora no inverno eu vou começar a ir mais, é porque quando você tem o verão e o mar na frente, você quer correr, dar um mergulho. Então agora eu devo começar a ir mais. É um rolezinho para chegar, é meio longe. Carretera de Les Águas, aqui tem a montanha que chega até Tibidabo, e no meio da montanha tem uma parada do funicular, e tem ali uma trilha de 9 quilômetros que você corre com um mirante olhando a cidade inteira. É muito bonito, vale muito a pena. Correr em Montjuïc também é muito legal, também é montanha, assim, é bem duro porque tem muita subida, mas também é uma área muito bonita de fazer esporte. Também as escadarias ali do Museu de Montjuïc, eu gosto e fazia bastante circuito ali. Então fazer esportes pela cidade, uma cidade muito convidativa, fora os deslocamentos que já são feitos de bicicleta e tal. Então é uma cidade muito para aproveitar e ter uma vida muito ativa. E eu acho que aqui no último ponto do top 3, você tem a parte esportiva do Barcelona, a parte histórica do modernismo catalão e toda essa cultura viva que Barcelona tem, o fato de ser meio que dois países, né? Assim, aqui tem uma cultura muito diferente do resto de boa parte da cultura espanhola, então isso eu também acho interessante. Seria aproveitar a parte cultural de Barcelona, cultural e futebolística, porque o futebol também entra na cultura. Então aproveitar para ver, tem muita arte pela rua, tem muita coisa de Miró, por exemplo, pela rua, pelas ruas de Barcelona. Tem muitos museus, tem Museu do Picasso, tem Museu do Miró, tem vira e mexe exposição do Salvador Dalí e de outros artistas, muitos deles catalães, né? João Miró, Salvador Dalí são artistas catalães, isso também vale muito. Ou ainda se você quer um quarto, são os mirantes da cidade. Mirante em Montjuïc, nos Bunkers, em Tibidabo, uma cidade que também tem vistas muito bonitas, o skyline de Barcelona é muito bonito. Então também vale isso. Eu comecei pela segunda página. Tinha aqui perguntas antes, daqui a pouco eu volto naquela página ali. Isso tem nada a ver com vocês, simplesmente para me organizar. João Vitor Souto, se o Diniz continuar perdendo no Brasileiro, mesmo campeão da Sula, acha que ele será demitido?
Então, eu acho que a avaliação do Fernando Diniz tem que começar a partir do ano que vem, com montagem de elenco, com tempo para treinar, para trabalhar, sem começar com uma pressão de meio de temporada. Eu não gostei da contratação do Fernando Diniz em 2024. Acho que tinha que acertar com ele para 2025. E se fosse o caso, tirar o Fernando Seabra. Realmente o time vinha mal com o Fernando Seabra. O desempenho, o desempenho e os resultados já eram ruins com o Fernando Seabra. Acho que tinha uma vitória de 11. Então, demitir o Seabra eu não acho que foi um exagero, não. Porque realmente, em algum momento, quando as coisas param de funcionar, o que dá para fazer é mudar o técnico. Por mais que eu seja contra a cultura de mudar de técnico toda hora e tal, mas às vezes eu também acho que vale. Mas não o Fernando Diniz em 2024, isso não teria feito. Então acho que a avaliação dele tem que ser feita a partir de 2025. Fazer aí uns 4 pontos ainda no Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver. Henrique Alves mandou 2. Uma é, Wanderson no Barça daria certo no esquema do Hansi Flick? O Wanderson, lateral direito do Mônaco, sim, daria certo, pode jogar também na esquerda. É um lateral que avança muito bem, mas que também sabe fazer funções defensivas. É muito caro, tá? O que eu sei é que o Wanderson teve proposta de 30 milhões de euros na última janela de transferências e o Mônaco recusou, querendo valorizar ainda mais. Não sei se o Barcelona vai ter tão proximamente 50, 40 milhões de euros para gastar no lateral. Mas sim, seria muito bom para o Barcelona, é muito bom jogador o Wanderson. E a outra do Henrique Alves, qual é a carga horária dos jogadores? Os caras treinam mais ou menos 1h30 por dia, entre físico, em academia e tal, e treino técnico. Muitas vezes eles complementam de tarde, em casa, com preparador pessoal, que às vezes tem um treino preventivo, de equilíbrio, força, para prevenir lesões, tem muita gente que faz. Tem outros que não, tem outros que só fazem em determinados momentos da temporada, se estão machucados e tal, alguma fisioterapia, alguma coisa assim. A carga horária de treinamento de um jogador é muito pequena. Se a gente pega um jogador de tênis, que fica rebatendo bola por horas e horas e horas, de um nadador que fica fazendo 1 milhão de piscinas para cá e para lá e tal, e de outros atletas, a carga horária do futebol é muito menor. Não é porque eles sejam preguiçosos, porque eles acham que não precisam treinar e tal, é simplesmente por uma questão fisiológica mesmo, que o tipo de treinamento que o futebol exige não te dá muito mais margem de você treinar muito mais tempo do que os caras já fazem e jogar 60, 70 vezes por ano. Tanto que os jogadores têm treinado poucas finalizações, cobranças de falta e tal, pelo estímulo que você dá, né, no seu corpo quando você faz uma finalização, que você usa muita força e tal, e pode se lesionar. Então, a carga horária é baixa por conta disso. É muito mais importante para o jogador descansar do que fazer horas e horas e horas de treino, por exemplo. E o problema é que muitos deles não descansam. E aí tem lesões e tal. Vinícius Paulovski. MB, a maneira com que o Neymar se recupera das suas lesões atrai esse hate em cima dele? Sim, eu acho que as pessoas entendem que um jogador machucado deveria ficar mais em casa, recluso, dormir melhor, se alimentar bem, evitar ir para um lado para o outro, esse tipo de coisa, como o Neymar faz, né? Quando está machucado, o Neymar tem uma vida social muito ativa. E eu não entendo, eu não sei se isso prejudica a recuperação dele, se isso faz com que ele se recupere pior, que ele seja mais propenso para as lesões, mas eu acho que atrai sim esse hate, sendo justificado ou não, acho sim que atrai, e que as pessoas veem pouco comprometimento nele nas recuperações físicas. São mais de 30 lesões já na carreira, né? E 20 jogos disputados em 2 anos. Então sim, acho que atrai. Se é justo ou não, o profissional de educação física, o médico, vai saber dizer melhor se descansar pouco, ter uma vida social muito ativa para um atleta machucado é um bom negócio ou não. Outra do Vinícius Paulovski. Acha que o Botafogo pode perder esse Brasileirão? Não acho. Ainda tem um confronto direto com o Palmeiras, mas já são 6 pontos e o futebol do Botafogo nesse momento é bem melhor que o futebol do Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu se encontrar mesmo em nenhum momento da temporada, né? Foi uma temporada ruim do Palmeiras, o que é normal. Nem sempre você vai estar no topo, no auge, tanto o Abel Ferreira como seus jogadores, nível de concentração, de motivação, e às vezes outro vai estar melhor. Então acho que juntou um ano ruim do Palmeiras, um ano ótimo do Botafogo, e acho que vai ganhar. Não sei se a final da Libertadores pode influenciar, do time perder foco, de muitos jogadores serem poupados, por enquanto não. E também depois da final da Libertadores, acho que ainda tem 2 rodadas de Campeonato Brasileiro, né? E se o time vai reagir bem ou mal a uma derrota na final da Libertadores, ou a uma vitória também, né? E como que essas 2 rodadas vão influenciar. Mas acho que não vai perder o campeonato. Pode até perder, porque eu acho que o confronto contra o Palmeiras é logo antes da final da Libertadores, não é isso? Se eu não estou enganado. Até acho que pode perder o confronto direto para o Palmeiras, mas acho que ainda que perca vai vencer o Campeonato Brasileiro. E lembrando que eu tinha falado com vocês aqui há algumas semanas
que eu achava que o Botafogo ganharia o Brasileiro, que o Galo ganharia a Libertadores. Veremos se isso vai acontecer ou não. E também acho, Sul-Americana, que o Racing vai ganhar do Cruzeiro. P. Arantes, porque tem um X no final. Quem é mais importante para o seu clube, Gerson no Flamengo ou Rodri no Manchester City? Rodri no Manchester City. O Gerson é muito bom jogador, ajuda muito o Flamengo, mas ele não dita o ritmo e ele não dita como que o Flamengo vai jogar. E o Rodri fazia, né, isso no Manchester City. Se o ritmo do jogo era mais lento, mais rápido, recuperação de bola, inversão, se vai jogar pela direita ou pela esquerda, ele que era o cara que regia para onde que o time iria se mover dentro de campo. O Gerson não é esse regente, que inclusive na Itália chama regista, né, esse jogador de meio campo que dá o ritmo. O Gerson não é isso, ele é um jogador que, por exemplo, não controla jogo. Muitas vezes é importante pisar na bola, baixar o ritmo e ter que o jogo vá na velocidade e na temperatura que você queira, e o Gerson não faz isso. Ele dança conforme a música. O que estiver acontecendo dentro de campo, normalmente ele faz bem, mas eu não vejo ele e muitos jogadores, assim, os times do Brasil acho que tem pouco isso, jogador que deu ritmo para uma equipe. De vez em quando acontece do Paulo Henrique Ganso fazer isso, ao longo da carreira dele, mas nem tanto. Não é muito estilo de se ter isso no futebol brasileiro. Davi Barros, 17. Aliás, o Davi mandou um tanto de pergunta boa, eu escolhi uma aqui. Se o Real Madrid deve ressurgir em 2025. Eu acho bem possível. Estão decretando que o Mbappé deu errado no Real Madrid, que o Real Madrid é um fracasso e que a temporada está indo embora, e a gente está no início de novembro ainda. O problema do Real Madrid é na Liga, que está ficando longe do Barcelona. São 9 pontos com um jogo a menos, só que o confronto direto praticamente já foi para o espaço. Esse é o problema. Se o Barcelona mantiver o bom desempenho que tem contra a classe média da Espanha, se o Barcelona não tropeçar onde não se espera, igual o Real Madrid já tropeçou no Mallorca, no Las Palmas, esse tipo de coisa, se o Barcelona mantiver esse ritmo com esses 6 pontos de vantagem, o Real Madrid ainda vai derrapar e vai derrubar pontos. O Barcelona também vai acabar derrapando e derrubando pontos, e 6 pontos é uma diferença muito grande para times que tropeçam tão pouco. Agora, na Champions, ainda que o Real Madrid se classifique só para os playoffs, ele vai ser o pior adversário que qualquer time do outro lado queira ver nos playoffs. E depois disso ele zera e chega às oitavas de final. Que eu acho que deve acontecer, porque ele deve ir para os playoffs na parte de cima do playoff, pegar um dos times do 20º para baixo e se classificar. Não sei que cair por ali o Paris Saint-Germain e tal, aí realmente pode ser mais complicado para os dois. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o Real Madrid vai brigar pela Supercopa da Espanha, pela Copa do Rei e pela Champions. Por La Liga eu começo a ter dúvidas se ele vai conseguir. Dúvida, não certeza. Mas sim, o Real Madrid pode ressurgir e terminar a temporada de forma brilhante ainda. Ainda é muito cedo para... No curto prazo, por exemplo, o Mbappé está atrapalhando. No curto prazo, o Mbappé não fez o Real Madrid jogar bem. No curto prazo. Mas a temporada é muito mais sobre como acaba do que sobre como começa, né? Rodrigo _Nog. Como era nos tempos de faculdade? Achava legal, chato, trabalhava, jogava fute ainda? Eu achava legal as matérias práticas e o networking que fazia, começar a conhecer assessores de imprensa, começar a conhecer pessoal de comunicação de clube, de outros meios de comunicação, de imprensa e tal, outros jornalistas que eu admirava muito em Belo Horizonte. Então eu achava isso bem legal, que a faculdade me possibilitava isso, mas principalmente os estágios. Eu achava muito chato as matérias teóricas, um curso de comunicação tem muita teoria, e hoje até acho que eu encararia de maneira diferente. Hoje eu sou um cara que gosta de teoria, que gosta mais ou menos de entender além do que você vê, né, assim, ter uma visão mais ampla. Então acho que hoje com a maturidade eu veria de forma diferente. Trabalhava, desde o 4º período eu trabalhei mais de 2 anos na Rádio Inconfidência e depois 2 anos na TV Horizonte, fiz 2 estágios ao mesmo tempo. Então trabalhava, porque também era uma forma de aprender muito e de fazer networking, esse tipo de coisa que foi muito importante. E jogava futebol. Jogava a Copa DA, que tem até hoje, com o Tigre de Papel. Ganhamos, título inédito para o Tigre. E depois também joguei pelo Manguaça e também ganhamos. Mas também perdemos muitas vezes, especialmente com o Tigre. O Manguaça tinha um time mais forte na época, ganhava mais. E Copa DA tem até hoje. Eu não sei se os alunos ainda jogam, mas a turma da minha época joga até hoje, os ex-alunos e tal. Inclusive, o Bruninho, do Cenas Lamentáveis, foi meu calouro. Foi mais ou menos meu calouro, acho que ele fez publicidade, começou um ano depois de mim. Ele joga também a Copa DA, entre tantos outros craques fora de campo, mas é porque eu acho que vocês são mais público de Cenas Lamentáveis, por isso que eu citei o Bruno. Mas tem uma galera que está aí no mercado hoje em dia, Brasil e Minas afora, tanto no ar, em TV, como em rádio, como em outros, em produção, ou trabalhando mais ou menos no meio, que jogou a Copa DA. Bruno Faleiro,
que é o diretor de comunicação do Cruzeiro, jogou comigo no Tigre de Papel, por exemplo. Henrique Comini, que trabalha na TV Record, jogou comigo no Manguaça. E tantos outros. O Marquinhos, que trabalhou no Galo, não sei se o Marquinhos ainda está lá no Galo, também jogou. Jogava no Parango, bom time Parango. Um abraço para a turma da Copa DA e da PUC. Adalberto Sobrinho. Quem faz mais falta, Kroos no Real Madrid ou Rodri no Manchester City? Eu acho que são bem equivalentes, tá? Por questões diferentes, mas também muito parecidas. A forma de atacar, de manter o controle do time no campo de ataque, que o Rodri dá ao Manchester City, e a forma de sair jogando rápido para armar contra-ataques do Toni Kroos, e de inverter bola, dar ritmo de jogo, atrair adversário, né? Porque tem muitos passezinhos para o lado e para trás, que você vai atraindo o adversário para cá, porque a bola está indo para lá e ela vai fazendo esse efeito miragem, e depois o Toni Kroos ia atraindo, lateralizava como volante, os caras iam juntando perto dele, e pimba, dava uma bola para o outro lado, e Fede Valverde, Carvajal, Rodrigo, aquelas galopadas que o Real Madrid encontrava espaço do outro lado para atacar, com Vinícius entrando em diagonal, Bellingham entrando em diagonal. Isso era muito por conta do Toni Kroos, que tinha a capacidade dos passes e a leitura de quando isso era necessário. Fora que quando o Real Madrid estava sendo atacado e às vezes sufocado na sua defesa, recuperava uma bola, tinha um rebote que caía no pé do Toni Kroos, cara, era de primeira. O Real Madrid passava de quase sofrer um gol a marcar um gol, porque caiu no pé do Toni Kroos e o lançamento dele para Vini e para Rodrigo especialmente eram precisos para esses caras muito bons marcarem. Então, são equivalentes. E são jogadores que a gente só percebe a falta que fazem quando não estão. Por isso que às vezes vê esses jogadores como caras comuns e tal. Continuo dizendo, para mim o Vinícius mereceu o prêmio de melhor do mundo, mas tratar o Rodrigo como um jogador qualquer, um jogador normal, especialmente comparar os números, né? Acho pouco esperto, assim, entender pouco o que é futebol e o que as funções são e a importância que os jogadores têm dentro delas. Leandro Versiani. Beckler, visto que os custos de um time feminino são menores, muito menores, tá, Leandro Versiani? Por que não há um clube investindo alto nisso? Porque não traz retorno. O Barcelona, por exemplo, nesta temporada, não traz retorno econômico, para deixar bem dito. O Barcelona nessa temporada, depois de uma temporada sensacional, de ganhar os 4 títulos, acho que só perdeu um jogo, aquele pro Chelsea, eu não sei se depois de já ter sido campeão espanhol, jogou com as reservas e perdeu alguma vez, mas depois de ganhar todos os títulos, de lotar Montjuic 2 vezes, contra o Real Madrid, contra o Chelsea, da grande presença do público em San Mamés, em Bilbao, para a final da Champions. Depois de tudo isso, e Alexia Putellas e a Aitana Bonmatí são top 5 de vendas de camisa no Barcelona, né? Até a temporada passada era Lewandowski, Pedri e Gavi e as duas, agora vai vir lá Yamal, vai vender camisas de outros jogadores, mas as duas estavam no top 5 2 temporadas. A Alexia chegou a ser, na temporada 21-22, a primeira sem o Messi, a jogadora barra jogador do Barcelona que mais vendeu camisas. Então, apesar do Barcelona, por exemplo, ser um clube de muito sucesso, nessa temporada teve um lucro futebol feminino de 10 milhões de euros. O que é bom, muito bom para o que o feminino custa. O feminino custa no Barcelona acho que 60, 65 milhões e teve um lucro de 10. Isso é excelente, assim, proporcionalmente. Só que 10 milhões não faz num clube de futebol. Então, como o retorno econômico é pouco, os clubes não veem ainda a importância que tem. Eu acho que existe um retorno fora o econômico, um intangível, de como que você vai angariar novos torcedores, como que você vai ser simpático a uma parcela da sua torcida que se vê meio excluída, como que você vai ser representativo para, uma torcida de um clube é 50% homem, 50% mulher, pelo menos a sociedade é mais ou menos 50-50, então você ainda pode buscar novos torcedores mais jovens, as gerações mais jovens estão mais engajadas com o futebol feminino, então isso que tudo que é intangível, que não entra no balanço econômico, os clubes ainda não perceberam a importância que tem. E realmente, você nem precisaria investir tanto dinheiro para conseguir crescer como clube, institucionalmente, se investisse no futebol feminino. Davi da Costa. Sempre ouvi que o Messi carregou o Barça em 2019. É verdade ou mito? É muito verdade. Muito verdade. O time chegou na semifinal da Champions, ganhou o Campeonato Espanhol com muita facilidade. E na Copa do Rei também chegou à final. Aquele dia estava completamente de cabeça baixa depois da eliminação em Anfield, por conta do Messi. Aquela temporada do Messi é absurda. Os jogos que ele faz de mata-mata de Champions contra Lyon, Manchester United e Liverpool, e de volta, especialmente contra o Liverpool e de volta, são muito bons. Já era um time que não tinha o trio MSN, que o Suárez tinha muita dificuldade em Champions, por exemplo, de marcar, especialmente fora de casa, que já tinha um elenco muito envelhecido, né? Acho que o Barcelona entra em campo em Anfield com 7 jogadores com mais de 30 anos.
Você vê hoje a média de idade do time é de 24, mudou completamente. E era via Messi tirando o coelho da cartola e melhorando todos os jogadores ao redor dele, que o time conseguiu brigar nas 3 competições. O Barcelona, eu tenho a sensação que esteve a um jogo do triplete. Se não perde em Anfield, ganharia de Ajax ou Tottenham a final. E se não perde em Anfield, ganharia do Valência a final da Copa do Rei. Então aquele jogo de Anfield fez com que o Barcelona perdesse 2 títulos, ganhasse só a Liga, mas poderia ter sido um triplete e uma dessas grandes temporadas do Messi que ninguém ia esquecer, e ela ficou um pouco ofuscada por aquele jogo. Vinícius RZ. MB, alguma dica para melhorar o tempo na corrida? Você tá voando. Eu realmente estou correndo bem, assim. Ontem eu fiz 9 km em 45. Eu tento fazer pace de 5 minutos a cada quilômetro. Outro dia eu corri mais lento, outro dia eu corri a 5,40, porque eu tô querendo correr mais distância. Então, para isso, começar correndo mais lento e mais distância é melhor. E aí fiz 8 a 5,40 só para testar. Terminei nem ofegante eu tava. Cara, é preparo. Assim, eu sei que tem profissionais que vão te dizer muito melhor do que eu, porque você faz uma planilha e tem dia que você vai fazer um treino de tiro, você vai fazer um treino mais longo, um treino mais lento, um treino que você vai intervalando velocidade a cada quilômetro e tal, que vai gerar vários estímulos diferentes no seu corpo para você aguentar mais o tranco. Eu nunca fiz isso, seria muito melhor se eu fizesse. Simplesmente o que eu fiz era, no início eu corria muito rápido, mas pouca distância. Conseguia correr 5 km com pace de 5. Aí eu comecei a passar para um pace de 5,5. Aí eu comecei a conseguir correr 10. E agora eu consigo correr 10 a pace de 5. Então você tem que ir preparando o seu corpo, assim, treinando o seu corpo para aguentar a distância e também o esforço que você vai fazer dentro dela. Mas cá entre nós, procura um profissional, né? Eu sou jornalista que coloca um tênis e sai para correr. Eu não sou zero a pessoa indicada, eu só simplesmente estou falando a minha experiência aqui. E eu acho que também quando você gosta, você começa a gostar, mais ou menos, assim, quando você consegue correr mais, você começa a gostar mais. Pelo menos isso aconteceu comigo. Na época que eu corria pouca distância, 5, 6 quilômetros, eu fazia meio arrastado, porque a partir do quilômetro 4 eu já estava meio cansado, já estava meio ruim. Então hoje, no quilômetro 4, que eu tô aproveitando a paisagem, escutando a música, pô, me desligando dos problemas que eu possa ter, eu vou desfrutando muito mais. E aí, enquanto você está desfrutando, seu corpo está produzindo, isso é químico, ninguém é mais ou menos especial, seu corpo produz, quando você faz atividade física continuada, o hormônio da felicidade, né? Então, feromônio e acho que serotonina também, acho que também é produzida via atividade física. Então, você começa a aproveitar mais. Só que para aproveitar, você tem que estar bem fisicamente, bem condicionado. Então, quanto mais você correr, mais você vai correr bem, menos você vai sofrer e mais você vai gostar de correr. É o esquema de pirâmide da corrida. Mas é bem legal. É uma atividade física que eu nunca gostei muito, até começar a correr bem. Agora eu gosto bastante. J. Vitor 011. Casadó hoje é indiscutível no time, mesmo com todos saudáveis? Ele tem uma capacidade de recuperar bolas, de preencher muitos espaços, de estar sempre por ali, um jogador muito enérgico, atlético, firme, e também de distribuir bem passes e de arriscar passes, que torna ele, acho que, um jogador indispensável. Tem uma fala do entorno dele no início desse ano, outro dia o Sport publicou, que era o dia que o Casadó jogar 3 jogos seguidos, o Barça vai ter um problema. E o interlocutor do outro lado fala, mas qual? Que ele não vai mais sair do time. Então vai ter um problema para encaixar os outros. E eu acho que é bem isso. Ele jogou, quando o Marc Bernal machucou, que ele começou a entrar mais, cada dia ele joga melhor, parece muito maduro, de tomada de decisão, de quando arriscar passe, de quando tocar de lado. É um jogador que está evoluindo a cada jogo com o Hans Flick. Hoje, eu começaria o meu meio campo com o Marc Casadó. Se tivessem todos saudáveis. Gavi 100%, Frenkie de Jong 100%. Começaria com o Marc Casadó, depois Gavi e depois Pedri ou Dani Olmo. Se tivessem todos 100%. Mas hoje eu colocaria ele, por exemplo, à frente do Frenkie de Jong, que também é muito bom jogador e que também pode evoluir com o Hans Flick. Mas assim, o Barcelona tem, com esses todos saudáveis, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Dani Olmo e Firmin, cara, são 6 meio-campistas muito bons, com características um pouco parecidas e um pouco diferentes entre eles, né? Assim, Firmin, Dani Olmo com mais chegada à frente, Pedri com mais controle, Gavi e Casadó com mais mordida, Frenkie de Jong
é o mais alto e mais forte deles. Então, o meio-campo do Barcelona hoje é muito bom. Tenório Rafael. Além de atividade física, o que mais você gosta de fazer? Quando eu vi isso daqui, eu falei, o que será? Assim, eu não vou contar ver jogo de futebol, né? Você sabe que eu acho que é falar? Eu tava reparando assim, a coisa que eu mais gosto de encontrar os meus amigos hoje é para sentar e conversar. Então é falazada. Eu gosto de conversar. E eu nem converso muito, tem vezes que eu tô mais quieto. Mas é um programa preferido hoje, pô, sentar em algum lugar e ficar conversando. Mais do que música, que balada, do que qualquer outra coisa. Acho que é o que eu mais gosto de fazer. Uma outra pergunta aqui de cunho pessoal. Karma Ariano. Isso aqui tem toda a pinta de ser místico. O que você sente que mudou em você nos últimos anos? Te sentia mais estressado e grosso anos atrás. Talvez seja. Acho que maturidade faz isso, né? Assim, você ficar medir um pouco mais as palavras, o temperamento, não ser tão explosivo, momento de vida também, talvez no momento que você me conheceu, que você me sentia assim, eu estava num momento mais agressivo, mais reativo e tal. A minha natureza é ser bem reativo mesmo, assim, eu normalmente não mordo muito a língua, queria fazer mais, mas não mordo muito a língua. Muito provavelmente, se eu não gosto de alguma situação, de alguém ou de alguma coisa, essa pessoa vai saber, porque eu tenho muita dificuldade de segurar minha língua. Eu tento só fazer com um pouco mais de educação do que eu já fiz. Antes eu me importava muito pouco com as formas, hoje eu me importo mais. Continuo me posicionando onde eu acho que devo. Mas que bom que você mudou essa perspectiva sobre estressado e grosso sobre mim. Lucas CRR. O Manchester City está de ressaca depois de uma era tão vencedora? Eu acho que pode ser. Tem alguma coisa da lesão do Rodri e tem muitas outras lesões também no Manchester City nesse início de temporada, né, que está atrapalhando a continuidade do elenco, do time, da forma de conseguir ser escalado e jogar. Mas eu também acho que na temporada passada o Guardiola já tinha dito, depois de um jogo que o Manchester City saiu perdendo para o Tottenham 0-2 e virou um 4-2, e no final o Guardiola não estava satisfeito com a reação, mas sim muito irritado com a postura dos seus jogadores. Teve até um vídeo que viralizou depois, né, dele no vestiário repreendendo seus jogadores e tal. Então, no meio da temporada passada, um tapa na mesa do Guardiola já foi necessário para acordar os caras. Só que se você dá tapa na mesa toda hora, vira um pandeiro. Então não dá para fazer isso sempre. Não dá para utilizar essa tática sempre. Então pode ser. Um grupo que já ganhou muito e tal, é normal não perceber que tem que fazer coisas diferentes de uma temporada para outra. É muito normal no ser humano, depois que ele conquista alguma coisa, ou que ele se acomode, ou que ele tente repetir aquilo da mesma forma, né? E cada ano é um campeonato diferente, cada ano é uma temporada diferente, os adversários estão mais motivados, estão mais fortes, estão te estudando mais. Então você precisa talvez também fazer coisas diferentes. O Guardiola até tenta fazer isso de temporada para temporada. Nessa, além de tudo, teve a lesão do Rodri, entre outras, mas especialmente a do Rodri, que é muito estratégico para o time. E eu também acho que tem algo de comportamento e de barriga cheia dos jogadores. Bielsa Santos. Acha que essa falta de espaço do Endrick é algo normal? Eu esperava mais. Sou seu fã, abraços e logo depois me dá um soco. Acho sim, normal. Tem mesmo caso do Vitor Roque, né? 18 anos, acabando de chegar, o futebol que é muito diferente, a exigência em Real Madrid e Barcelona é muito diferente. O Endrick teve alguns bons minutos entrando no banco de reservas, mas depois do jogo contra o Atlético de Madrid, que pegaram muito no pé dele por uma decisão de um chute de fora da área e tal, ele não jogou mais depois da data FIFA. Também por conta do momento do time, né? Acho que a partir do momento que a coisa vai ficando mais tensa, mais difícil, o Ancelotti está optando pelos jogadores mais experimentados, mais velhos, e não nos jovens. O bom momento para o jovem entrar é quando tudo está indo bem. E quando as coisas estão mais difíceis, você escolhe os caras mais experientes. Além disso tudo, a presença do Mbappé tira o espaço natural do Endrick, né? Que é um 9. Então o Mbappé sempre joga, o Vini sempre joga. Colocar um dos dois na direita não faz sentido. Quase que faz mais sentido colocar o Endrick na direita. Mas aí também tem uma questão de, para jogar pela direita é melhor o Rodrigo. Para jogar num 4-4-2 e que Mbappé e Vinícius estejam mais próximos, é melhor não jogar com um atacante a mais. Então a presença do Mbappé em campo sempre os 90 minutos, e do Vinícius também, mas especialmente do Mbappé pela posição, tira o espaço natural do Endrick. Outra coisa é que não tivesse um jogador por ali, ou que fosse como na temporada passada, que você tivesse Rodrigo e Vinícius e possivelmente um espaço para um 9, que ele pudesse ir entrando aos poucos.
Mas a presença do Mbappé, não sei se vai ter alguma pergunta aqui sobre ele, e desempenho no Real Madrid, tira muita chegada de jogadores de segunda linha, porque ele está ocupando aquele espaço, então não dá para o Bellingham entrar, para o Fede Valverde entrar por ali e tal. E também tira o espaço que o Endrick poderia ter para aproveitar mais minutos. Emanuel Lino. MB, sobre a linha de impedimento, o Flick costumava usar sempre no Bayern ou ela foi implementada no Barça? Então, essa parada da linha de impedimento, eu não acho que seja tanto uma linha de impedimento. Eu acho que é jogar com a defesa no limite do último atacante. Normalmente, linha de impedimento, eu tenho mais como vai ser lançada uma bola para alguém e você corre para frente para deixar o cara impedido. Uma estratégia de deixar impedimento. Não é isso que o Barcelona faz. Os zagueiros do Barcelona estão normalmente perfilados de lado para já correr para trás, tomando o último atacante como referência. Quem marca a linha normalmente é o Íñigo Martínez, porque é ele que fixa normalmente o atacante. Ou seja, tem um centroavante, tem dois zagueiros. Normalmente é o Íñigo Martínez, a não ser que que o atacante claramente busque o lado do Pau Cubarsí. Mas se ele está no meio, normalmente é o Íñigo Martínez que fixa ele. E os outros jogadores tomam como referência aquele atacante, o Íñigo Martínez. E tenta deixar no limite. No limite para que ele possa estar impedido. Mas tem muitos impedimentos. Eu acho que o Barcelona normalmente é muito melhor atacado quando o adversário consegue atacar pelos lados e tem essa bola aqui entre lateral, primeiro zagueiro e antes de chegar no segundo zagueiro, né? Essa bola aqui é meio rasteira que é passada. O Vini fez isso muitas vezes para o Mbappé no Real Madrid e Barcelona. E aqui, normalmente, os zagueiros marcam a linha ali do último cara, mas eles não dão um passo para frente para deixar esse cara impedido. Eles vão correr junto com esse cara para trás para defender. É jogar no limite e não uma linha de impedimento intencional de sair correndo para frente para gerar impedimentos. E no Bayern de Munique isso também era utilizado. O Bayern também jogava com a defesa muito alta, muito no limite. Tinha defensores até mais rápidos àquela altura que os do Barcelona. Por exemplo, tinha o Alphonso Davies que era muito rápido para voltar para defender. O Hans Flick disse isso no jogo contra o Bayern, que a função do Lamine Yamal era ir muito por dentro para atrair o Alphonso Davies por ali e tirar ele da última linha, porque se o Barcelona quisesse lançar bolas para Firmino, para Rafinha, não ter o Alphonso Davies nessa última linha era impedir que chegasse uma cobertura muito rápida. Olha os detalhes que às vezes a gente nem percebe. E no Barcelona tem mais ou menos isso com o Baldé e tal, que é rápido, com o Condé também, porque os dois zagueiros não são tão rápidos assim. Mas o Bayern já utilizava também essa tática. Luísa Halili. O quão ruim é para o Real Madrid ir para os playoffs da Champions? É muito ruim porque pode ser eliminado. Se passar ali até 12º, vai pegar entre 20º e 24º. A tendência é ser um time mais low profile, um time mais médio mesmo. Se classifica entre o 13º e o 16º, vai pegar entre o 17º e o 19º, e aí você tem chance de ter um adversário mais forte, realmente. Aí pode cair qualquer coisa na frente do Real Madrid. Eu acho que vai se classificar até 12º pelo menos, se não se classificar entre os 8. Então vai pegar um adversário que eu acho que o Real Madrid vai ser muito pior para o adversário do que para o Real Madrid, que vier pela frente. A questão aqui é jogar 2 semanas a mais em fevereiro. O calendário do Real Madrid é muito cheio, porque jogou... Por que é muito mais cheio que os outros? Jogou a Supercopa da Europa, fez um jogo contra a Atalanta. No final do ano tem o Mundial de Clubes, assim como vários times europeus também têm. Tem a Supercopa da Espanha, que são 2 jogos, mas a Copa do Rei diminuiu o número de jogos para os grandes. A soma entre Supercopa da Espanha e Copa do Rei da Espanha, o que a gente tem esse novo formato, que os times vão para a Arábia Saudita fazer semifinal e final, somado com a Copa do Rei, faz com que eles joguem uma partida a menos. Então, às vezes parece que está somando uma competição a mais no calendário, uma competição com semifinal e final, mas diminuiu o número de jogos. Mas é muito provável, como ainda adiou esse jogo contra o Valência, por conta das chuvas aqui na Espanha, que a partir de janeiro, quando voltar da pausa de Natal, se o Real Madrid for para os playoffs, que ele jogue sem parar até março. Sem parar. Final, meio de semana, final, meio de semana, final, meio de semana, final, meio de semana, até março. E o ruim está aqui. Não vai ter tempo de descansar, de recuperar jogadores, de manter o mesmo nível de atuação. Esse aqui é o grande problema. Doris Borba. Oi, MB, repercute aí o Real não ter jogadores da base para ajudar? Não tem um lateral lá? Pois é, repercute e assim, até o ano passado, que o time estava ganhando, praticamente ficou a temporada inteira sem perder, né? Temporada passada o Real Madrid perdeu um jogo só em 90 minutos e perdeu um outro jogo em prorrogação. Então repercute menos. A partir dos momentos que o resultado não vem, começa-se a levantar todo tipo de bola. E aí o que eu falava aqui, acho que na primeira pergunta do programa hoje, que foi o fato do Barcelona, por exemplo, ter ido ao Santiago Bernabéu
e ter feito 4 no Real Madrid, com 6 jogadores da base entre os titulares, né? Eu fiz essa conta semana passada. Inhaque Peña, Pau Cubarsí, Baldé, Casadó, Firmín e Lamine. 6 jogadores da base, meio time da base do Barcelona, fora os que entraram no segundo tempo. Então, isso também pesa. E aqui começa a se questionar e tal. Tem um estudo do CIES, já teve Fred Beckler sobre a base do Real Madrid, que mostra que o Real Madrid é o time da Europa que tem mais jogadores de base espalhados pela Europa. Mas se a gente vai ver, são jogadores em clubes periféricos e tal. Dificilmente o Real Madrid formou algum jogador, ou para ele, Real Madrid, recentemente, ou para algum clube grande da Europa. É uma base que funciona pouco porque o Real Madrid precisa pouco. Normalmente as bases funcionam bem em momentos de dificuldade. Se o Barcelona não tivesse dificuldades econômicas, ele tinha contratado o Arda Güler. Como perdeu a queda de braço para o Real Madrid, o Firmín ficou. Se o Barcelona não tivesse perdido o Dembélé para o PSG, provavelmente o Lamine Yamal estava jogando minutinhos aqui e ali. E por aí vai. Então, a base normalmente é utilizada, seja no Brasil, seja fora, por necessidade. E se você, por necessidade, precisa usar, mas você tem uma boa base, vai te resolver os problemas. Que é o caso do Barcelona e eu acho que não é o caso do Real Madrid. Jeff Henry. Quando você vem para o Brasil, você estranha o fato daqui ser mais perigoso? Eu não estranho porque eu conheço, mas assim eu sinto. Eu fico mais estressado. E olha que assim, eu fico no Brasil numa bolha classe média, né? Assim, sem nenhum problema. Classe média até bastante privilegiada. Então eu não sinto, claro, que os problemas sociais do Brasil de perto, mas quando eu estou no trânsito, à noite, na rua com celular e tal, sente uma sensação de insegurança que aqui a gente não sente. E olha que eu nunca fui roubado no Brasil e aqui já furtaram meu celular dentro de um bar. Mas aqui o roubo com violência, que é o que gera trauma, medo e essa sensação constante de estresse, aqui a gente não tem isso tanto. No Brasil mais. Então, sim, no Brasil eu sinto... E é um fator determinante para eu ter saído do Brasil. Foi um dos fatores. Tinha a experiência que eu queria ter fora, o intercâmbio cultural que eu queria ter de uma outra visão de mundo morando fora do Brasil, mas também... especialmente a questão da violência e o tanto que isso te limita no Brasil. Sei que algumas pessoas ligam menos para isso e tal. Para mim sempre foi uma questão mais chata mesmo. Léo Moreira. Terminamos e temos uma viagem para a Europa daqui a um mês. O que devemos fazer? Cara, eu acho que vocês devem vir, aproveitar as passagens. Se já tem, por exemplo, os hotéis já estão pagos. Quem for ficar no hotel paga metade da diária para o outro, devolve metade do dinheiro para o outro, para esse outro ficar em outro hotel. E acaba de complementar. Não façam terminados uma viagem juntos, né? Pô, você vai pedir para sofrer, para dar errado. Se vocês terminaram foi por algum motivo, vocês têm que manter esse motivo aí, a não ser que vocês queiram voltar. Mas vocês têm que ser firmes nas decisões de vocês. Mas não deixe de viajar, cancele e tal. Viaja. Se no voo você puder pedir para trocar de lugar com alguém, até acho melhor. Não fica um do lado do outro. Simplesmente para evitar o estresse que pode gerar mesmo. E depois... cada um para um lado, aproveita a sua viagem sozinho, conhece o pessoal, ela ou ele também, não sei com quem você está se relacionando, aproveita também sozinho, viajar sozinho também é legal, mas eu faria isso. Quanto que foi o hotel? Pô, foi 50 euros, 10 diárias, então deu 500. Então toma aqui 250, arruma outro hotel para você e eu vou ficar aqui. Ou então o contrário, né? Fica você aqui, me dá 250 euros que eu vou arrumar outro hotel para mim. Vai por aí. Gabri Paz. Beckler, quais os planos para o Ferran no Barça? A hora dele finalmente chegou? Eu não sei se é a hora dele sair ou a hora dele brilhar, né? Ele está machucado, acho que ele volta depois da próxima data FIFA, ele teve aquela lesão contra o Alavés. Os planos para o Barcelona é aproveitar o jogador de seleção espanhola e tal, que o Barcelona pagou 60 milhões de euros, mas o Barça eu acho que se chegar uma proposta aceita vender. A questão é que quem chega ao Barcelona normalmente não quer sair. Pô, Ferran vai sair do Barcelona para ir para onde? Para o Bayern? Para o Manchester City? Manchester City não, porque ele saiu de lá. Para o Liverpool? Não, ele certamente, pelo que ele mostrou no Barcelona, sairia para um clube inferior. Aston Villa, no Napoli, sei lá. Um time mais mediano do que o Barcelona é. E o cara não quer sair do Barcelona normalmente para jogar no Napoli ou para jogar no Aston Villa. Primeiro porque o salário é menor, a chance de ganhar título é menor, e você está saindo do topo da cadeia alimentar, né? Tem um grupo aí de 5, 6 clubes, o Barcelona está entre eles, que é o topo do futebol. Então, normalmente, os jogadores não querem sair. E aí pode chegar a proposta que for para o Barcelona. O Barcelona pode ter necessidade econômica que for. E até tentar forçar o jogador a sair, mas se o cara quiser ficar, ele vai ficando. É mais normal que o jogador tente se recuperar dentro do clube, mostrar serviço, ficar e dar a volta por cima, do que sair e abrir mão do que ele conseguiu conquistar.
Andrei MRA, gosta de energético? Não. Se for para uma publi, normalmente não. Não é a minha, não. Eu gosto de café. Acho que eu consigo controlar mais a onda do café do que do energético. Então, normalmente não é a minha, não. Edu, Barbosa. MB, fica feliz quando é escalado para jogos da Champions que não são do Barça? Fico, porque assim, eu sempre quero fazer os jogos do Barcelona, mas eu também fico feliz quando tem um jogo grande que a TV confia que eu posso ir fazer um bom trabalho. Eu não quero ser conhecido como um jornalista do Barcelona. Também quero ser, por isso, sabe? Um cara que acompanha o Barcelona há muito tempo, uma década aqui, que conhece os corredores do clube bem. Eu acho que isso, vocês me conhecem por isso. Mas não que eu seja um cara monotemático que só sabe falar do Barça. Vejo muito futebol Europa fora. De vez em quando é bom sair, variar, fazer outras coisas. E eu gosto de ter essas oportunidades, sim. Nas últimas temporadas, já com os fracassos do Barcelona muito cedo, né, na Champions, muito prematuros na Champions, eu já tenho tido a oportunidade de fazer outros clubes e tal. Eu sempre gosto, é sempre interessante porque você dá uma arejada na cabeça, vê como que outros clubes de futebol funcionam, outra cultura futebolística, do ponto de vista de trabalho também, como que eles tratam a imprensa e tal. Então, é sim sempre muito positivo, é um privilégio. LG Luiz Gustavo. Você falou Elliot em Liverpool-Chelsea e Liverpool-Leverkusen, sendo que era o Jones. Só para te lembrar quem é quem, meu amigo. Abraços. Cara, você tá certo. E aconteceu isso aqui no canal e aconteceu também no Melhor Futebol do Mundo dessa quinta-feira. Eu realmente confundi, falando exatamente dos lances e citando o Elliot, que você até me mandou uma mensagem, né? Ele tá machucado há 2 meses, e era o Courtney Jones. E o Fred ainda me deu uma corrigida no programa e eu nem pesquei mesmo, que eu estava confundindo o nome dos jogadores. Achei que ele só estava citando um a mais. Mas é verdade, obrigado, e foi um ato falho. Pensei em um jogador, falei em outro. Algumas vezes. Realmente eu estava na cabeça que era o Elliot. Edipo Guerro. Os torcedores do Barcelona têm raiva do Ronaldo? Se você está falando do Ronaldo fenômeno, não. Ele não é tratado como um grande ídolo aqui, porque acho que ele teve uma identificação maior com o Real Madrid. Mas ele é tratado como um grande jogador, eles lembram dele aqui como maravilhas que ele fez na única temporada que ele esteve aqui, né? Ele terminou com mais gols do que partidas. Então que eles lembram que foi uma maravilha, que pena que não durou mais tempo por aqui. Mas raiva não. Do Cristiano Ronaldo sim, né? Cristiano Ronaldo foi um super rival do Barcelona, foi um jogador muito decisivo pro lado do Real Madrid, é lógico que a torcida rival não gosta dele. Elderson, Gyökeres no PSG seria uma boa? Seria uma ótima para o Paris Saint-Germain. Falta gol, falta jogador que tire gol da cartola, que tire gol do nada, que faça gol difícil. O Paris Saint-Germain é um time que não ataca bem e o Gyökeres pode ajudar a atacar bem. Agora, tem 1 ano e pouco que o Paris Saint-Germain gastou mais de 150 milhões entre Gonçalo Ramos e Kolo Muani. Quem contratou tem que ser responsabilizado. Se depois de gastar 150 milhões em 2 jogadores, você ainda precisa ir buscar um outro 1 ano depois para te salvar por mais de 100, Luiz Henrique e Luiz Campos, que acho que foram os responsáveis, tem que ser responsabilizados de alguma forma, sabe? Assim, no futebol as coisas têm que ter responsabilidade. Não pode, deu errado, então vai lá e busca outro. Pô, quem contratou tem que assumir a responsabilidade do que fez, pagar o preço por aquilo e tal. Então, sim, o Gyökeres acho que ajudaria bastante, mas também tem que ver por que esses outros 2 foram contratados e não deram certo, pelo menos até agora. Niles, já dormiu na rua? Me refiro à sua juventude. Já. Acho que já teve algumas vezes que isso aconteceu, assim, especialmente... Não tantas vezes. Já teve vezes de ir pra rodoviária muito cedo, esperar o ônibus do dia seguinte e tal, e ter que esperar muitas horas em rodoviária, esse tipo de coisa. Mas já teve uma vez, isso era janeiro de 2004, que eu fui pra Cabo Frio com os meus amigos, eu tinha 17 anos, não sei como é que os pais deixavam, enfim. E aí a gente foi pra Búzios, que ia ter uma festa da MTV. Luau MTV, alguma coisa assim. A irmã de um amigo nosso que estava lá com a gente, ela era meio popularzinha, ela conheceu o pessoal da MTV e ela falou, vem pra Búzios que vai ter a festa, vocês vão entrar. E era uma festa que como chama? Rogério Flauzino era o DJ. Então foi meio eletrônico, eu não gosto de eletrônico, meio house, eu acho meio nhenhenhé. Mas beleza, ficamos lá. Cara, bebida dentro, e 17 anos, meio com dinheiro pra pouca coisa e tal. Enfim, fiquei lá um tempo, não sei o que, meio que acabou a festa. E tinha que voltar de Búzios pra Cabo Frio muito cedo. E aí eu e o meu amigo Perereca, Matheus, a gente ficou na rua e a gente dormia em turnos. Sei lá, a gente saiu da festa 2 da manhã, a gente ia voltar pra Cabo Frio às 7 da manhã, alguma coisa assim. E aí a gente no banco da praça e o combinado era
Cada um dormia 1 hora. Ia revezando, assim, umas 4 vezes. Até da hora de... Teve certamente uma hora que os dois dormiram e tal, alguma coisa disso deve ter acontecido. Mas teve isso aí. Adalto Diogo Silva. Por que Barcelona é conhecida como a cidade do Condal? Não é cidade do Condal, é cidade Condal, não do Condal. Talvez tenha chegado essa tradução aí no Brasil, mas aqui é Ciutat Condal. Porque aqui tinha muito conde. Tinha uma época aqui que tinha os condados e aqui era a cidade dos condados. Os condes tinham casa aqui e tal, então tinha muitos condes aqui em Barcelona, então era a cidade dos condes, basicamente isso. Acho que o mais famoso é o Comte de Urgell. Eu já morei em 2 esquinas da ponte de Urgell, aqui em Barcelona. RK031L. MB, nos últimos dias e programas da TNT tenho notado você triste, é só impressão? Não, não é, né? A situação da semana passada me deixou genuinamente chateado. E acontece. Daqui a pouco eu acho que passa, melhora, que eu me sinto mais confortável e à vontade, mas por enquanto é isso mesmo, assim. Não é nada proposital, não estou querendo externar a todo mundo que eu sou um pobre injustiçado da cultura do cancelamento. Já falei sobre isso semana passada, né? Enfim, já está dito. Mas sim que eu tô chateado, tô pra baixo. É isso. Lucas Campos, underline 33. Como é trabalhar no San Siro? É uma merda. Cá entre nós. É um estádio mítico, para mim não tem que ser destruído jamais. Se quiserem que eles troquem tudo interno, interior, mas exterior, que não mudem aquilo ali, porque é uma catedral do futebol. É um dos estádios mais legais, as arquibancadas vermelha, azul, laranja, verde, assim, de várias cores. Eu acho demais, as torres, aquele teto. Enfim, é um dos estádios mais bonitos mesmo que eu conheço aqui na Europa. Só que a logística do San Siro, a logística de Milão é muito chata. O aeroporto de Malpensa é longe da cidade, o transporte é muito caro. Peguei um Uber para ir do meu hotel para Malpensa agora, acho que foi 120 euros, alguma coisa assim. Porra, 600 reais um Uber. Centro de treinamento da Inter e do Milan são muito longes, não tem nada perto, você fica na rua, no frio, na chuva, de qualquer jeito. No estádio também é complicado, assim, a comunicação é muito difícil. Essa semana, por exemplo, eu cheguei lá para a coletiva do Arsenal, a coletiva era às 7, cheguei às 4h30, porque já tinha acabado as coisas lá na Inter e tal. Fui pro estádio, falei, pô, pelo menos vai estar quentinho, vou ter internet, vou conseguir trabalhar. Aí não me deixaram entrar. Não, só pode entrar depois que chegar uma lista de não sei o quê. Eu falei, pô, tem certeza que eu posso entrar, cara? Não, não pode entrar. Eu falei, pô, olha uma lista aí, tem que ter meu nome. Não, não tem, não sei o quê. Tá bom. Aí fiquei esperando meia hora, nunca que chegava a lista, liguei pra menina da UEFA. Ela falou, não, você pode entrar. Eu falei, o cara tá falando que não. Ela falou, mas eu falo que sim. Eu falei, então conversa com ele. Aí ela ligou pra ele e eu podia entrar. E eu fiquei meia hora em pé no frio, porque o cara não sabia. Então eles são meio mal informados, eles são meio ruins, assim, de trabalhar ali. E dentro do estádio também, a internet não funciona. Dentro do estádio para se mover é difícil. Para sair, por exemplo, do campo para a área de entrevistas, você tem que sair do gramado e meio que ir no estacionamento, dar uma volta, subir uma escada, passa por um corredor para chegar na área de entrevistas. Tem estádio, cara, que é do lado. Assim, é só aqui em Montjuic, por exemplo, você sai do campo, anda 50 metros e você está na área de entrevistas. Dá para sair. Aqui eu saio nos acréscimos do segundo tempo. No Inter e Arsenal eu saio aos 35 minutos do segundo tempo. Porque para trabalhar é ruim, mas é um dos estádios mais legais que tem. Pra trabalhar é uma merda. Tá na última, hein? Porra. Eu acho que é uma pegadinha, mas eu vou cair, não tô nem aí. Porque é Tanaka Ralho. É Tanacaralho. E, bom, assim, o Tanaka você diria que é um nome oriental, né? E nem é. Ele realmente só que colocou Tanacaralho. Era pra cair? Caí de propósito. O que achou da atitude do torcedor do Corinthians de ter atirado uma cabeça de porco? Eu acho que é pouco esportivo, é pouco... Me chama pouco a atenção, porque igual, quando o Figo veio aqui a Barcelona, depois da traição que foi considerada aqui, a ida dele para o Real Madrid, foi considerada uma traição porque ele disse que não ia, e ele foi para o Real Madrid com a maior transação da história e o melhor jogador do mundo. Então teve uma repercussão muito grande a saída do Figo do Barcelona. E aqui, até hoje, ele é a persona não grata, assim, o Figo dificilmente hoje fala alguma coisa positiva do Barcelona, porque aqui ele é considerado o maior traidor do Barcelona. Então que você joga uma cabeça de porco em um traidor, como fizeram aqui, eu ainda acho que tem alguma coisa de poesia atrás daquilo, de insatisfação e de que esse cara é um porco. Porco aqui é um insulto muito grande. Na Europa, de uma forma geral, né? Chamar alguém de porco
não de porco de pouca higiene, mas como cerdo, o animal mesmo, é uma ofensa muito pesada. Então, existia algo poético naquela ofensa sobre o Figo, que mostrava o tamanho da insatisfação da torcida do Barcelona, que tinha alguma coisa de representativo. No caso do Corinthians e Palmeiras, Palmeiras é chamado de porco não de forma pejorativa, a torcida do Palmeiras se chama de porco, não teve nada de diferente no clássico, era um clássico Corinthians e Palmeiras, que você joga uma cabeça de porco, não diz muito, a não ser que você esteja degolando o porco, degolando o Palmeiras, não sei o quê, sabe, cortando a cabeça do Palmeiras. Eu achei meio bobo. Tem a questão da segurança, quem entra com uma cabeça de porco entra com qualquer coisa e tal, sabe? Tem uma bobeira. Por exemplo, no Atlético e Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro muitas vezes já teve o negócio de jogar milho na porta do Independência e tal. Também é provocação engraçada, né? Assim, que é engraçado, jogou milho porque é galo, porque são as frangas. Aí tem um pouco de problemática, um pouco mais de discussão sobre homofobia e tal. Mas ainda. E a torcida do Cruzeiro normalmente leva tipo, uns frangos de plástico e fica mordendo frango, alguns galos. Beleza, assim, não tem nada de nada. Levar a cabeça de porco pro estádio e jogar é um trabalho tão grande que dá para uma coisa que para mim não fazia muito sentido. Assim, o Palmeiras é o porco mesmo, sabe? Eu não consegui entender tanto a graça e a poesia e o insulto que estava por trás daquilo. Então achei bobo, se fosse para resumir uma palavra. Do Barcelona Real Madrid eu achei diferente. Achei que realmente uma cabeça de porco pro Figo representava alguma coisa. Uma cabeça de porco no Corinthians e Palmeiras, no mais um Corinthians e Palmeiras, por mais que tenha sido muito importante pro Corinthians, porque a luta contra o rebaixamento e ainda tirar o Palmeiras da briga pelo título e tal, realmente, o que a Sada falou, eu concordo, foi o jogo do ano do Corinthians. Mas eu acho que é raso, assim, sabe? Não tem muita profundidade. Então não achei muita coisa, não. Sei que fica por aí. Meu povo, é isso aí, é em 51 minutos pra vocês. Eu tinha falado no início, eu falo de novo. Chegou até aqui é porque você gostou, cara. Dá um like aí, deixa um comentário, fala alguma coisa, se inscreve no canal. Eu volto no domingo, pós-Barcelona Real Sociedad, pra falar do jogo. Segunda-feira tem Café com Beckler, tem jogos interessantes, tem Napoli-Inter, tem Arsenal-Chelsea, tem Real Madrid jogando de volta contra o Osasuna no Campeonato Espanhol, tem Galo e Flamengo, vou fazer também vídeo sobre a final da Copa do Brasil. Então tem muita coisa para falar no café da semana que vem. Talvez eu faça um vídeo separado para Atlético e Flamengo. Se eu assistir, vai ser meio que no horário do Barcelona com alguma atenção. E semana que vem, como tem data FIFA, eu vou fazer alguns conteúdos diferentes aqui. Tá? Eu ainda nem tenho muito claro o que vai ser, mas vou fazer alguns conteúdos diferentes também. Como na outra data FIFA eu tinha feito uma análise do Hans Flick e tal. Não sei se vai ser alguma coisa relacionada ao Barcelona ou não. Mas como vai ser 2 semanas paradas por esta porcaria de jogos de seleções toda hora, vou fazer alguma coisa diferente aqui, então se inscreve para vocês não perderem. Tá falado, meu povo? Espero que vocês tenham um bom final de semana, que vocês aproveitem. Vocês sabem muito bem o que eu penso sobre final de semana e juízo, que são duas coisas bem incompatíveis. E o final de semana é inevitável. Sabe assim, final de semana e juízo, dá para juntar os dois? Difícil. E o final de semana é inevitável, cara. Chegou sexta-feira, até domingo é final de semana. Não tem como você transformar numa terça numa quarta-feira. Então, como não tem como escapar do final de semana, escapa pelo menos do juízo, né? E aí depois você guarda todo o juízo que você puder para segunda, terça, quarta e quinta-feira. São dias que você precisa ter realmente a cabeça centrada. O final de semana é feito pro contrário disso. Então faça o favor de aproveitar. Valeu, gente. Um beijo para vocês, hein? Até a próxima.